falar um pouquinho de mim. E antes de falar um pouquinho de mim, fazer um comentário que a Ana estava até me contando que outros participantes já fizeram. Nós que somos de bastidores, é difícil para a gente estar aqui em frente às câmeras, é algo diferente. A gente tem como, acho que vocação, esse é o nome, missão, vocação, fazer aparecer o outro. E uma vez, até uma cliente me deu uma lembrança de final de ano com a seguinte frase: Fernanda, sempre foi sobre, brilhar sempre foi sobre iluminar caminhos, iluminar a passagem do próximo, do outro. E aquilo fez todo sentido para mim, porque é assim que eu me sinto quando eu faço o outro, seja lá a empresa ou a pessoa física, o artista, o profissional, o político, aparecer. E falar um pouquinho de mim, então, para a gente começar. Meu nome é Fernanda, eu tenho um nome comprido, é Fernanda Buratini Monteiro de Carvalho, mas todo mundo me conhece só como Fernanda Buratini. Foi natural, e minha mãe fica muito feliz porque é o sobrenome dela, e meu pai fica triste porque, mesmo quando eu assinava a matéria no jornal, eu não punha o nome dele, punha só o Fernanda Buratini. E mesmo depois de casada com o sobrenome Caires, eu continuo Fernanda Buratini, não adianta. Aí todo mundo dá risada que foi comigo, né? O sobrenome da minha mãe. E eu sou formada em jornalismo pela Casper Libero, eu fiz pós em marketing, tenho uma história engraçada nisso. Estava contando também para os colegas que quando eu fazia faculdade lá atrás, existia uma visão muito equivocada do publicitário e do relações públicas. O jornalista se achava, talvez se ache até hoje. Acho que o jornalista tem muito. Diz que médico, jornalista e advogado, né? Os três se acham demais. Diz que um acha que é Deus, o outro pensa que é Deus e o terceiro tem certeza que é Deus. É mais ou menos isso. E a gente se achava e tinha mania de achar que o relações públicas e o publicitário não eram tão bacana. E aí, no meu primeiro emprego, para minha surpresa, e para que eu pudesse mudar minha maneira de pensar, a minha chefe, que era maravilhosa, com quem eu aprendi muito, era uma RP. E ali minha visão sobre a comunicação foi ampliando cada vez mais, o que me fez querer fazer marketing para que o guarda-chuva ficasse maior ainda. E eu tive a oportunidade de, além de trabalhar em jornais, trabalhei na antiga Gazeta Esportiva, no Grupo Folha, na TV Gazeta também. Eu acabei indo para a área de assessoria de comunicação e relações públicas. E me apaixonei. E não saí dessa área nunca mais. Tenho uma empresa de comunicação chamada Que Notícia. E hoje atuo como secretária de comunicação no governo do prefeito Rodrigo Manga. Trabalhar com essa área, para mim, chega a ser quase... Não vou falar que é uma diversão, porque dá muito trabalho e a gente estressa bastante. Mas é um prazer, essa é a palavra. Todos os dias eu comento com meu marido, com os meus filhos, que, aliás, eles vêm me buscar hoje, vão dar uma passadinha aqui. Eu falo para eles, eu gosto muito do que eu faço, eu amo o que eu faço. Nossa, como eu gosto de fazer o que eu faço. Eu acho que eu digo isso algumas vezes durante a semana. E eu sei que isso é um privilégio, porque nem sempre a gente trabalha com aquilo que a gente realmente gosta. E aí, aproveitando falar isso um pouco para vocês, eu sei que muitas vezes a família da gente coloca muito input naquilo que a gente deve ser ou não deve ser. E eu tive também a sorte de que meus pais sempre falaram para mim, faça aquilo que você gosta, porque você vai fazer bem feito, e aí as pessoas vão te reconhecer. E ao ouvir isso, eu sempre fui atrás daquilo que eu tinha vocação para fazer. Então, eu falo isso para os meus filhos, faça aquilo que você gosta e faça bem feito, que aí tudo vai dar certo, independentemente do que você vai escolher. Então, essa é uma dica que eu daria, façam o que vocês amam fazer, tá? E trabalho o tempo inteiro com reputação, que é o tema do nosso bate-papo, e queria que cada um de vocês pensasse um pouquinho agora, internamente, o que é reputação para vocês, como que vocês enxergam isso, e como a gente aplica a reputação nas várias situações da vida da gente, não só profissional. Eu enxergo, e acredito que é uma maneira mais abrangente de definir, que reputação é um conjunto de tudo aquilo que a gente atribui de valor e de atributo para uma marca, para uma pessoa, para uma coisa, para uma situação. É aquilo que a gente tem como
valor, um valor atribuído, uma conexão que a gente faz com ideias, né, no âmbito das ideias, e que aquilo é muito forte. Então, vou dar um exemplo, vou tentar pensar aqui numa marca. Posso citar marcas, professor, sem problema nenhum? Eu vou pensar numa marca e nos atributos que ela vem à minha mente, só para citar um exemplo. Quando eu penso na Johnson & Johnson, vem à minha mente instantaneamente carinho, zelo, cuidado, maternidade, bebê, doçura, ternura. É instantâneo, é quase que natural. E não é à toa que a gente pensa assim. Certamente, sem sombra de dúvida, essa marca, essa empresa trabalhou esses atributos e valores para construir essa reputação. Então, a reputação ela vai muito além da marca. Ela é um conjunto, novamente, de valores e atributos que a gente relaciona nesse nosso imaginário a ela. E assim a gente pode pensar em várias. No McDonald's, a gente pode pensar na Adidas, a gente pode pensar... Eu estou muito com a Sky Hill na cabeça também, porque estou fazendo crossfit agora, estou gostando muito. Então, com a Sky Hill e assim vai. E, bom, isso é muito interessante da gente trabalhar, porque olha o leque que a gente tem para atuar, sabendo que uma marca é construída com base em valores e atributos. Então, eu preciso saber criar essa relação na cabeça das pessoas. Eu construo isso do dia para a noite? Certamente não. A construção de reputação é um Lego, para falar em outra marca aqui. A gente vai fazer um bloquinho de cada vez. E se eu errar num bloco, eu vou ter consequência nesse quebra-cabeça que precisa ficar harmonioso? Certamente sim. É por isso que as marcas e as pessoas, elas lidam de maneira tão zelosa com o gerenciamento de crise. Gerenciamento de crise tem tudo a ver com reputação. Tudo aquilo que eu construí, quando eu tenho uma situação de crise, eu posso colocar tudo a perder. Eu posso arranhar de maneira muito significativa a minha reputação, a minha marca, o meu nome. E é por isso que a gente atua, acho que nessas duas frentes, na construção da reputação e da marca e no gerenciamento de crise. Existe gerenciar crise para algo, para alguém ou para uma marca que nunca teve a reputação construída? Existe, mas é muito mais difícil. Olha que interessante, vamos fazer uma analogia. Se eu sou sua amiga, eu sou amiga de alguém aqui, e você tem a oportunidade de me conhecer a fundo, e a gente convive por um certo tempo, e você sabe as minhas qualidades, também sabe os meus defeitos, mas você constrói uma imagem sobre mim. Se algum dia eu pisar na bola com você e gerenciar essa crise, vai ser mais fácil de você me desculpar, ou aquela crise vai ser menos desastrosa. Então, construção de reputação tem a ver com isso também. Eu preciso construir ela antes que venham as crises. Porque se a crise vier e eu não fiz esse trabalho prévio de construir um relacionamento e de formar uma consciência daquilo que eu quero para aquela marca, para aquele nome, é muito difícil gerenciar a crise então. Então, olha como o trabalho de vocês, relações públicas, é extremamente importante nessa área também, né? E aí a gente tem inúmeras maneiras de fazer isso. Se eu estiver falando muito rápido ou linkando uma coisa, vocês me corrigem. Nós temos inúmeras maneiras de fazer isso. Então, nós temos o relacionamento com a imprensa, que o professor citou, nós temos os eventos, a gente tem as ações de experimentação, a gente tem as ações de relacionamento. São tantas ferramentas que hoje, todas as formas digitais, são tantas maneiras hoje de construir esse relacionamento, essa visão, essa reputação da marca, que chega a ser desafiador para o profissional da comunicação e que ele esteja inteirado com tudo que existe. A gente vai estar, nós também, eu falei do advogado e do médico, né? Assim como eles, a gente vai ter que estar sempre se atualizando. E aí, dando uma outra dica, é que quando a gente vai ficando mais velho, passa da casa dos 30, que vocês estão longe ainda, eu já passei da casa dos 40,
a gente tende a querer aceitar menos a mudança e menos a inovação. Nós da comunicação temos que brigar contra isso. Por quê? Porque a gente vai ter que estar sempre sabendo o que existe de mais novo, o que tem de mudança e o que está acontecendo de mais atual na nossa área e no mundo. Então a gente tem que brigar com isso, a gente tem que estar sempre atualizado. Então, hoje falando um pouquinho do meu dia a dia também. Hoje a empresa, que é a Que Notícia, eu tenho uma equipe maravilhosa, é uma equipe enxuta, principalmente depois da pandemia, que a gente percebeu que a gente poderia trabalhar home office, nós ficávamos ali no Iguatemi Business e todo mundo quis ficar home office e nunca mais voltou para o prédio. Olha que interessante, o prédio está lá fechado, todo mundo home office. Eu não vi isso com maus olhos, muito pelo contrário, a equipe funciona tão bem ou melhor. A gente fala que tem que tomar cuidado porque a gente trabalha 24 horas por dia, se deixar, porque está todo mundo um para cada canto. A equipe toca a empresa, porque hoje eu dedico a maior parte do meu tempo para a prefeitura, mas a gente está sempre pensando na reputação e na construção de marcas. Uma marca que a gente tem o privilégio de atender, que todos vocês, eu acredito que conhecem, é o Banco de Olhos. Banco de Olhos de Sorocaba. É um cliente nosso já há mais de 10 anos, é um orgulho muito grande atendê-los. Eles são referência no que eles fazem. Recentemente, a gente vibrou porque eles saíram no Fantástico, porque eles fazem um trabalho de referência. Então, é isso, e a gente está sempre pensando em como mostrar o quanto o Boss se preocupa com pesquisa, com tecnologia, com qualidade no atendimento e acessibilidade, porque o Boss tem todo um viés também de atendimento do SUS, de atendimento da pessoa em situação de vulnerabilidade, a gente procura passar isso. Que mais? Falando um pouquinho da prefeitura agora, dessa diferença entre gerenciar a reputação de uma empresa e de uma figura pública. É algo bem diferente. Aprendi muito com isso, eu comento com todo mundo que trabalha comigo, não sei se eu já comentei com a Ana, mas eu aprendi 10 anos em um, quando eu entrei na prefeitura. É diferente gerenciar a reputação de um e de outro, mas tem muita coisa em comum, porque o que as pessoas esperam, eu acredito de uma maneira geral, seja da marca ou da pessoa ou da figura pública, é uma prestação de contas. Então as pessoas querem saber o que você está fazendo, como você está fazendo e querem ser atendidas. Não tem nada pior, a gente sabe, do que não ter uma devolutiva, né? A sensação de estar sem ter um feedback, sem saber o que está acontecendo é muito ruim. Então, nesse sentido, a gente trouxe essa visão do mundo empresarial para dentro da prefeitura. Acho que, junto com toda a equipe que trabalha com o prefeito, hoje a gente procura prestar conta de tudo que a gente faz. E foi muito interessante, porque quando a gente começou, a gente pegou bem a pandemia. A gente estava no auge ali, 2021. E a gente tinha que tomar decisão de maneira muito rápida, não podia errar num assunto tão importante e tinha que comunicar numa velocidade muito grande. Isso trouxe para toda a equipe um know-how muito bom. E também acho que hoje as pessoas têm os canais de comunicação da prefeitura muito mais presentes na vida delas do que tinham lá atrás. A gente procurou aproximar a marca prefeitura, a reputação da prefeitura com a população, de maneira que a população entenda que é acessível, que a prefeitura está a serviço de. Eu acho que essa é a principal missão que a gente tem lá. De novo, é como um Lego, a gente constrói dia após dia, procura organizar os blocos de maneira que eles fiquem harmoniosos, zelando sempre pelos valores que a gente quer passar. É muito importante nessa construção de reputação, ouvir o feedback. Não é algo que a gente goste muito, ninguém gosta de ouvir, você está errando aqui, você está acertando lá, aqui você errou para valer. Mas isso é uma qualidade boa que também tem que a gente encontra dentro da prefeitura, desse governo, que ouve o feedback. Então, constantemente tem uma equipe e ela fica um pouquinho em cada área que nos dá esse feedback. Olha, estão reclamando disso, estão sugerindo aquilo.
Ó, gostariam que vocês fizessem dessa forma. Não ficou legal aquele comunicado que vocês fizeram. E a gente ouve. E tem elogios também. Quando a gente acerta, ó, isso ficou legal, isso ficou bacana, nós gostamos da maneira como vocês fizeram isso. E de maneira geral, é isso que a gente procura fazer todos os dias.